A nossa primeira mesa redonda leva o título de O Nobre Vaso de Argila. E ela enseja uma discussão a respeito da criança, que é tão dependente dos pais, enseja uma discussão sobre os demais familiares e educadores, o ser moldado para a vida no cuidado direto daqueles que são seus principais responsáveis para levar adiante aí a sua encarnação nos primeiros anos de existência. O planejamento reencarnatório e a base para a valorização da vida. Para isso, nós vamos chamar então aqui 4 irmãos que farão essa discussão para nós. Eu vou anunciar os 4 e depois a gente os saudam com palmas, tá bom? Nosso primeiro irmão, o Dr. Gerry Rezende, que é médico graduado pela Universidade 9 de Julho, pós-graduando em psiquiatria pela Ebramed e tem atuação em clínica geral em Universidade Básica de Saúde, sendo o nosso querido membro da AME Osasco. Por favor. Tá bom, vamos aplaudir um a um, tudo bem. Nós temos a nossa querida irmã Fernanda Amaral, que é biomédica com doutorado e pós-doutorado em neuroendocrinologia, professora da Unifesp e pesquisadora na temática glândula pineal e melatonina, membro da Associação Médico Espírita de Osasco e educadora na doutrina espírita. Seja bem-vinda. E de rosa aqui, representando o nosso tema, muito bem. O doutor Rodrigo Bassi, por favor, médico geriatra e membro fundador da Associação Médico Espírita de Sorocaba, certo? Nosso querido professor. E a quarta pessoa a compor aqui a nossa mesa redonda é a doutora Fabiana Guariglia Bassi, membro de Pais especialista em disciplina positiva, mãe de 3 meninos, educadora parental em disciplina positiva pela PDA, nos Estados Unidos, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Campinas, bacharel em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, evangelizadora da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, membro da AME Sorocaba, membro do Departamento de Família da AME Brasil. Com vocês, a nossa primeira mesa redonda. Então, apresentando aqui também, compondo a nossa mesa, nosso amado Mestre Jesus. Muito boa tarde a todos. Animados depois do almoço? Opa, vamos lá. Vamos lá, animar. É um tema que nos traz uma responsabilidade de dividir com vocês. E quando a gente traz um tema que já no chamado traz tanta beleza. Está saindo bem? Estão me ouvindo bem aí? Traz tanta beleza já no título, né? O Nobre Vaso de Argila, colocado por Emmanuel, principalmente na obra Pensamento e Vida, traz para a gente aí várias reflexões, onde a gente, num primeiro momento, vai olhar para esses espíritos que estão reencarnando aqui, como seres que estão aqui a nossa responsabilidade, né? Estão também a nossa oportunidade de guiá-los no melhor possível para que eles se cumpram o seu processo reencarnatório que aqui vieram trazer, né? Então, com os meus amigos aqui, a gente vai trazer algumas menções que
que fazem relação com esse tema, né, que é trazido na obra de Emmanuel, e vamos fazer algumas perguntas aqui, tá ok? Então, eu queria trazer no primeiro momento, do livro Pensamento e Vida, uma citação. Nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a eles fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas de regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição do nosso destino perante o futuro. Uma outra citação: nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral, que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, recebe dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência. Dado isso, essas colocações, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta para os meus entrevistados. Como nós, na atualidade, podemos verificar tanto a oportunidade quanto a nossa responsabilidade de guiar esses espíritos no novo processo reencarnatório? Pode começar? Boa tarde, gente. Eu estou com Jesus, né? Pediram para eu começar. A vinda de uma criança, né? Jesus está aqui não por outro motivo que não, primeiro porque ele está sempre entre nós, assim ele disse, né? Quando estivéssemos reunidos, ele estaria entre nós. Mas pelo lúdico, né? Quem ficou com vontade de abraçar esse boneco aqui? Por que só as mulheres levantaram a mão? Aham. É o lúdico, né? A presença do lúdico, a presença do poder sair um pouco da realidade que às vezes é massacrante e tocar mais de perto as verdades, né? Espirituais, emocionais, individuais, coletivas, né? Então, essa importância, isso que o Gé estava comentando até agora nessa introdução, essa presença do estar realmente disposto a enfrentar as suas necessidades reencarnatórias, né? Um novo espírito, quando chega, nem sempre está tão disposto assim. E às vezes a gente também não está tão disposto assim de receber aquele espírito, por questões outras, pregressas, né? Que não vem ao caso agora. Qual que é a nossa tarefa diante desse desafio? Bom, se a gente fosse perguntar para Jesus, o que será que ele responderia? Qual é a nossa tarefa diante da criança que chega no lar, Jesus? O que vocês acham que ele responderia? Fala uma coisa aí. Educar, que mais? Amar, que mais? Acolher, que mais? Não sei, só isso já está bom, que já é bastante. Evangelizar, né? A apresentação dessa realidade espiritual para aquele ser que está se achegando. E vai enfrentar seus desafios, quer a gente queira ou não, né? Quer a gente queira ou não. Não, mas eu não quero que nada de ruim aconteça com meu filho. Bem-vindo à vida, você não controla isso. Né? O que a gente controla é a força que a gente pode ofertar, o acolhimento, o apoio, a educação, a formação emocional, a formação de um ser acolhido, porque é filho de Deus, como todos os demais. Então, para não me estender e passar a bola para os colegas, eu acho que uma grande importância nessa tarefa, não falando como mãe agora, mas talvez como educadora, é reconhecer que ali existe uma individualidade que conta conosco para a sua trajetória evolutiva. Assim como nós também contamos com os que vieram antes de nós para a nossa trajetória evolutiva. E que ela não será sem percalços. Os percalços são parte. E está tudo bem que seja assim, porque eles ensinam.
E às vezes a gente quer sempre uma perfeição, né? Que esteja tudo sempre bem, que seja, como é que alguém me mencionou lá, que trabalha em Harvard, né? A Nazaré falou, meu filho em Harvard, sei lá o quê. A gente quer essas coisas, né? Porque entende que é só assim que deveria ser. Não é o contrário, né? O nosso trabalho é, diante das adversidades, fortalecer aquela individualidade, porque o caminho evolutivo dela é muito grande. A nossa contribuição é um pedaço, né? Então, acho que contribuir com o lúdico, eu diria que é uma boa tarefa que a gente tem quando chega uma criança no nosso círculo familiar. Seja nascido através da nossa contribuição, seja não, né? Estar com uma criança é lembrar do lúdico, que talvez a gente também, de alguma forma, matou em nós. E quando a gente mata o lúdico em nós mesmos, fica mais difícil enfrentar os desafios da vida. Então, relembrar o lúdico, eu acho que é uma tarefa boa. Vou passar a bola adiante. Com a Fabiana agora, até pegando esse gancho da Fernanda com o lúdico. Vamos passar. Com o lúdico. Juntou eu e a Fernanda, acho que... Vai brincar bastante. Então, no lúdico se vê a oportunidade, né? Desse guiar aí do ser, do espírito que está reencarnante no meio de nós. Puxando do lúdico, o que a gente tem de oportunidade além disso? Tá dando para ouvir? Aqui parece que fica baixinho. Boa tarde a todos. Primeiro, eu só gostaria de lembrar... Pronto. O Pensamento e Vida, ele é espetacular. E eu gosto sempre, sempre, sempre de lembrar do prefácio dele, no qual Emmanuel nos traz que é uma cópia de uma apostila dada para os espíritos antes de reencarnarem. Então, gente, não dá... Eu tenho uma amiga que ela falava assim, eu queria um PowerPoint da minha vida, do planejamento reencarnatório, sabe? Não dá para falar que não tem, gente. Tem. Com todas as letras. Não dá nem para falar assim, talvez seja. Não, não é talvez, não é. É a apostila que os espíritos estudam antes de reencarnar. Então, fiquem com essa informação e sempre que tiver alguma dificuldade ali na vida, de não saber que caminho seguir, pega a apostila, que está resumido ali, né? A questão da oportunidade do espírito reencarnante, ela é muito rica. A gente precisa ter essa consciência. E eu vou falar aqui como mãe e como educadora. Eu lembro que quando eu estava grávida, pessoas falavam assim, você quer que seja menino ou menina? Ou tem uma frase muito comum das mães, quando estão grávidas, fala assim, não importa, o importante é que venha com saúde. E eu pensava, e se é um espírito que tem a necessidade de reencarnar com uma dificuldade de saúde? Como que eu vou falar isso? Ele está aqui, na minha barriga, né? Então, a gente precisa começar a entender que é um espírito que está chegando. E aí eu respirava fundo e falava assim, não importa que ele está chegando. É isso que importa. Não importa se é um menino, se é uma menina, e se vem com saúde ou não. E eu vou confessar, eu falava isso com o coração apertado. Porque toda mãe, todo pai, quando a gente fala de criança, vem junto, né, essa questão do imaginário, da esperança, da alegria. E quando essa criança vem com uma dificuldade, com um problema sério em saúde, e como nós somos espíritas, nós temos essa consciência que muitas vezes ele implorou para vir com aquela condição física, neurológica, com aquela patologia. E muitas vezes nós imploramos para ser mães e pais desse espírito. Então, nós não podemos falar que venha com saúde. Podemos falar, que bom que eu estou dando a oportunidade para que ele chegue. E a Fernanda citou uma coisa também, que eu reflito tanto nisso, na perfeição. Os nossos filhos,
Sou casada com o Rodrigo, tá, gente? Não estava lá no currículo. A gente tem 3 filhos. Pensa bem, somos crias da casa espírita, coordenadores da evangelização, da mocidade, palestrante. Pensa o que falavam dos nossos filhos. Perfeito? Eu ouvi, gente, não de uma, de várias pessoas. Os seus filhos vieram de outro planeta, você sabia? Você sabia que os espíritos mais evoluídos estão vindo de outro planeta e são os seus filhos? Né, Rô? Aí a gente faz questão de quebrar esse paradigma. Na evangelização, pergunta quem são as crianças que mais correm naquele centro. Quem são as crianças que, quando a gente fala boa tarde, gritam mais alto? São os nossos filhos. Porque eles não são perfeitos. Não são. Aquele filho que a gente imagina, ai, meu filho vai ser de tal cor, o olhinho, o cabelinho, vai amar fazer tal coisa que nem eu amo. Então, esse filho não existe. O que existe é um espírito cheio de potencialidades e cheio de necessidades, como eu vou colar. Como coloco, o nosso berço no mundo é o reflexo das nossas necessidades. É necessidade. Eles escolheram a gente como pai, como mãe, por necessidade. A gente em casa gosta muito de ler. Eu e o Rodrigo, quando a gente casou, foi a coisa mais engraçada do mundo, porque a gente juntava os livros, era tudo repetido. E aí a gente falava assim, não, vai dar qual? O seu ou o meu? Ah, não, o meu tem as minhas anotações. E ele falava, mas o meu tem as minhas. Resultado, até hoje a gente tem os livros gêmeos. Depois a gente teve filhos gêmeos, então está tudo certo. E um dos nossos filhos fala assim, direto ele fala assim, por que eu fui nascer numa família que ama ler? Eu não gosto. E a gente fala, filho, tem que ler. E ele fala assim, por que eu fui escolher uma família que ama ler? Devia ter escolhido outra. Porque é uma necessidade. Então, não é um mar de rosas, assim, né? Não é, na minha cabeça, lógico que era, todos os meus filhos iam amar a leitura. A gente tem um que ama, outro que fala isso para a gente, mas lê, a gente faz ler, né? E é importante isso, a gente faz. Por quê? Porque é nosso papel conduzir esse espírito. E eu falo para ele, filho, você escolheu nascer numa família que ama ler. Então, algum motivo tem. Você vai ter que encontrar alguma coisa nessa leitura. E ele lê bastante, tá, gente? Ele só fala que não ama, mas ele lê bastante. Ele gosta de ler, sim, né? Mas ele tem o jeito dele de encaminhar essa leitura. E é importante nós, pais, termos essa firmeza também. Não é porque são espíritos. Eu falo muito com os pais, eu trabalho com os pais na evangelização, né? Não é porque são... Pode falar assim, ai, é o Emmanuel que é o seu filho. Então, eu vou ter que educá-lo. Eu vou falar não para ele. Pode falar quem for que é o espírito que é meu filho. Ele me escolheu como mãe, como pai. E sim, é meu papel falar sim em algumas situações e não em outras. Né? Teve uma época que começou a história das crianças índigo, vocês lembram? Acho que é para eu parar de falar. E aí, na casa espírita, a gente ouvia muito, recebia muito as famílias, assim, porque falaram que meu filho é um índigo. E aí eu não posso com ele, uma criança com 2 anos. Eu não sei o que fazer, porque ele é mais evoluído que eu. Eu falava, mãe, você é a mãe. Você é o pai. Não importa. Pensa Maria. Jesus escolheu Maria para ser a mãe dele. E ela teve o papel dela tão importante de conduzi-lo para que ele cumprisse a sua missão. Acho que chega de eu falar, né? Rodrigo. Jesus vai acompanhar e vigiar cada resposta. Que bonitinho. Eu acho que essa questão do boa tarde a todos. E eu acho que essa questão de nós olharmos primeiro a nós mesmos, né, como espíritos
e a olhar as crianças, aos nossos filhos, netos, sobrinhos, evangelizando-os como espíritos pacientes, né? É uma mudança de paradigma que vira chave no nosso entendimento. Porque compreender que ele vem de outras esferas, né? Não necessariamente de outros planetas, mas vem de outras esferas que não a esfera do mundo carnal de hoje, que traz a sua história, que traz a sua anterioridade, que traz as suas necessidades e as suas potencialidades, e que não está ali conosco por acaso, que traz uma função de estar ali junto de cada um de nós, e que nós também trazemos um papel ao estar ao lado dessa criança, deste espírito em fase infantil. E eu acho que a doutrina espírita nos traz algo que Emmanuel pinça, de certa forma, nessa frase que o GR leu, e que é a programação reencarnatória, que é o planejamento dessa existência. E todos nós, de alguma forma, no planeta, temos a nossa reencarnação minimamente planejada. Mas os espíritos nos trazem que aqueles que trazem um compromisso maior com a coletividade, aqueles que já trazem algum grau de despertar da espiritualidade, aqueles que, de alguma forma, já estão buscando o seu processo de regeneração, trazem uma reencarnação mais planejada, mais minuciosa. A gente vê isso claramente em vários momentos, né, mas em especial no Missionários da Luz, na reencarnação do Segismundo, em que a gente vai lembrar que ele, junto dos mentores espirituais, adentra um Instituto do Planejamento Reencarnatório. E lá, gente, é muito especial, né, esses capítulos, em que é desenrolado ali pergaminho. Eu vou derrubar no chão. Né, desenrolado ali pergaminhos, folhas de estudo da reencarnação, que vai envolver múltiplos aspectos que a gente compreende em parte, né, mas que engloba a genética espiritual. Então é apresentado para cada um de nós e para as crianças que estamos falando, que irão reencarnar na proximidade conosco, sejam como filhos, enfim, já falei tudo isso. Um mapa do seu planejamento genético, em que ele vai imprimir no genoma perispiritual as necessidades e as potencialidades do corpo físico que ele vai apresentar ao reencarnar. E que isso depois, como imprinting, vai chegar no genoma corporal. É apresentado o mapa da família onde ele vai reencarnar, dos relacionamentos que ele irá construir ao longo da vida, da ambientação reencarnatória, de que cidade, de que local, se é calor, se é frio, se é zona rural, urbana. Porque é muito diferente a gente reencarnar no Brasil, ou no Canadá, ou na França. Né? Ou reencarnarmos no Japão, ou em Madagascar, ou em Moçambique. É muito diferente as necessidades que o espírito vai trazer para desenvolver nessa existência. E aí, falando como pais, como educadores, como evangelizadores, como profissionais da saúde, conhecermos minimamente que esse espírito traz principalmente duas vertentes, como todos nós trazemos, que é o de reorganizar as suas dificuldades, que aparece na forma das necessidades que o espírito traz para trabalhar nessa existência,
e expandir as suas potencialidades. Expandir os talentos, as construções luminosas, os sentimentos nobres, os valores espirituais que eu, como espírito, já construí ao longo da minha história. E a gente vai trabalhar nesses dois aspectos: identificar, reconhecer, amparar e educar na reorganização das necessidades e na expansão das potencialidades. E quando nós recebemos uma criança no lar, quando nós recebemos uma criança na casa espírita, na nossa família, é de fundamental importância que a gente faça um enxoval espiritual, de que a gente prepare o ninho espiritual, porque a gente faz uma preparação material que é igualmente importante, né? Pinta o quarto, ou arruma o que for possível, compra o berço, o carrinho, faz chá de fralda. E o enxoval espiritual também é igualmente importante, preparar o nosso lar de vibrações felizes, do Evangelho de Jesus, de carrear de esperança e de alegria, e de compreender essa oportunidade sublime de estar ao lado de um espírito em fase infantil que confiou em cada um de nós para auxiliá-lo na sua caminhada. Confiou em cada um de nós como pai ou como mãe, como tio, como tia, como avó. Confiou em cada um de nós como educador, como evangelizador, como profissional da saúde, que muitas vezes a gente sabe, a gente olha para aquela criança que chega no consultório e muitas vezes sente que, opa, aqui é um reencontro. Se é um reencontro, houve um vetor atrativo de um planejamento de aproximação. Acredito que na resposta dos três aqui ficou muito evidente, né, a questão de assumir tanto a oportunidade quanto a responsabilidade. E lembrar, principalmente no que o Rodrigo trouxe agora por último, nessa questão de como, e a Fabiana também, que teve a questão das crianças índigo, né, o quanto que essas crianças também vêm para moldar o nosso processo reencarnatório. Uma via de mão dupla. Então, ao mesmo modo que a gente verifica a oportunidade e a responsabilidade de ajudá-los no seu processo reencarnatório, principalmente nesses momentos, o Décio trouxe aqui pela manhã, né, a transição acontecendo, né, a responsabilidade que por exemplo, a medicina do futuro, que vai trazer outros aspectos a serem mais observados, como a saúde mental. No momento pós-pandemia, no momento onde tudo parece efervescente, né? As doenças, ainda temos guerras depois de tantas eventualidades, espíritos hoje, em processo juvenil, aí, eles ensinam muito, né? Dada aí as pessoas mais jovens criando minorias e já influenciando algumas maiorias, principalmente na educação de adultos. Eu também, de base, eu também sou professor, fiz um magistério lá e lembro da época da alfabetização. Naquele tempo eu já percebia, quando a gente trazia alguma coisa de inovação para trazer para os pais, aquela reunião de pais ali era esvaziada. Mas quando a gente conseguia transmitir para os filhos e eles levarem para casa, isso já denotava o projeto um pouco mais exitoso. Então, aí, essa via de mão dupla ela está sempre acontecendo. Por isso que eu gosto muito de uma frase que, dentro da espiritualidade, das nossas reuniões, volta e meia se repete. A espiritualidade não perde nenhuma oportunidade de evolução. Então, a gente se vê enquanto responsáveis, mas estamos também recebendo a influência deles, né? Então, nesse momento aqui, também, quero fazer uma outra citação, que é: os pequeninos acham desse modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço, ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do olheiro. Já foi falado um pouquinho aqui quanto à questão da evangelização, da questão da escola, mas nessa segunda pergunta eu queria trazer para vocês que a gente dividisse um pouco o quanto é a responsabilidade da família, né? Hoje em dia a gente vê muito uma terceirização da criação dos nossos filhos, né?
E também como vocês que trabalham com evangelização, né, nas suas casas, na federação, como que vocês veem também o papel do educador, né, enquanto um profissional que não é diretamente da saúde, mas também influencia muito naquela questão de a gente prevenir ali transtornos, né, mentais do futuro, ali, que a gente sabe que na infância e na adolescente, como a gente já citou, os imprints são aqueles que mais abrem canal, tanto para se evoluir, como também para se criar alguns traumas. Então, Fabiana, se puder começar, principalmente com a parte da educação, a gente depois dialoga um pouco mais na família e vice-versa. Eu vou derrubar o Jesus. A gente primeiro precisa ter esse olhar. Eu acho que a primeira questão é o olhar de que é um espírito e que nós também somos espíritos. O segundo ponto é realmente olharmos que estamos no momento de transição planetária. O que isso significa? Que o modelo de educação do passado não cabe mais atualmente. Não cabe, gente. Por que não cabe? Porque tanta coisa mudou. Tanta coisa mudou. Se tanta coisa mudou, muita coisa precisa mudar no campo da educação também. O que não significa a questão, por exemplo, de uma permissividade. Né? A gente está, sabe, no fio da meada. É aqui que a gente está. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ir para os extremos, tanto de uma questão muito autoritária, muito impositiva, quanto por uma questão muito permissiva. Né? O Rodrigo falou a questão do planejamento reencarnatório. Muitos espíritos programam a sua encarnação para encontrar com seus evangelizadores. Quem é evangelizador aqui de criança e de adolescente já parou para pensar nisso? E é real, é fato. É fato. Ou com os seus médicos, né, que vão sinalizar um caminho diferente. E isso sim é planejado, isso sim é pensado. Então, eu preciso ficar atenta ao que eu estou trazendo, ao como eu estou conduzindo este processo. Né? Na evangelização infantil, eu estou aí há muito tempo, eu ia fazer as contas, mas achei melhor não. Na evangelização infantil, eu já falei que eu já sou evangelizadora avó. Quem foi meus evangelizando já está tendo filho, gente. Olha que interessante, né? A gente vê a mudança acontecendo, né? A gente precisa trazer esses temas para as crianças, para os espíritos, de planejamento reencarnatório, deles identificarem quais são as suas potencialidades, deles identificarem quais são as suas necessidades, o evangelizador olhar para aquela criança como um espírito e ouvi-los. Teve uma experiência recente. Atualmente eu estou no grupo de pais da evangelização. Aí uma menininha de 3 anos desceu e foi atrás da tia, porque a tia que estava lá. E ela fazia assim com a mãozinha, não sei o quê, e cochichavam, tal, e ficou lá. Aí eu dei um desenho para ela fazer, daqui a pouco ela atravessou a roda, pensa, de um monte de adultos, uma menininha de 3 anos, cochichou comigo, falou assim: tia, eu não estou com dor de barriga, eu menti. 3 aninhos. Eu falei assim, agora pensa, ela chegou e confessou para mim que ela mentiu. Assim, eu menti porque eu queria ficar junto da minha tia. Agora, se eu falasse assim, nossa, que feio, você mentiu. Cadê a confiança que ela teve em mim naquele instante? Aí também eu falei assim, tudo bem, não tem problema. Cadê minha postura de evangelizadora de ensinar que não é certo mentir? Falei, você mentiu? Ela falou assim, eu menti. Falei, posso te contar um segredo? Ela falou, pode. Quando você estiver incomodada com alguma coisa, você pode falar a verdade. Você pode falar, olha, eu quero ver a minha tia. Você tem esse direito de falar a verdade. Você não precisa mentir. Eu falei assim, é mesmo? Falei, você quer voltar para a sua sala da evangelização? Falou, eu quero. Você me leva? Falei, eu levo. E levei de volta. Então, a gente não pode mentir para as crianças.
Eu estava conversando com os pais esses dias sobre o desencarne. Ah, então, porque eu falei que o vovô virou estrelinha. Gente, o vovô vira estrela? Não vira estrela, gente. Ah, mas é para a criança entender. O que será que dói mais? Você olhar para o céu, ver um monte de estrelas e falar, e agora meu avô é uma delas? Ou falar assim, olha, o seu vovô continua vivo. É o corpinho dele que morreu, mas ele continua vivo. E você pode visitá-lo no sono, e ele pode vir te visitar. O que faz mais sentido para a cabeça de uma criança? Então, precisamos ter este olhar de falar a verdade para as crianças. Isso na escola, isso na evangelização, isso na família. Mas o que acontece é que nós adultos temos medo de falar a verdade para a criança. Né? Dá um companheiro aqui. Pois é, eu estava aqui ouvindo o Rô quando ele falou assim, todo mundo que recebe uma criança no consultório sabe que aquilo é um reencontro e tal. Eu fiquei pensando as professoras da pré-escola. Haja reencontro reencarnatório para dar conta, meu filho. São 40 reencontros reencarnatórios por ano. E dependendo se você dá aula em mais do que uma escola, vezes 2, vezes 3, vezes... Ou seja, nós estamos ali recebendo e compartilhando de momentos... Pode falar. Essas é um dos exemplos, né, o professor, entre tantos outros, que lá atrás a gente falou daquelas reencarnações que trazem compromisso com a coletividade. O Rodrigo, porque é um coletivo de o Rodrigo está pesando para o meu lado chegando. aqui. Pô, ele pesou para o meu lado. Quero mais não quero mais não. Meu Deus. Por favor, né? É isso, né? Esse compromisso com a coletividade. Pô, Rodrigo, agora pesou, cara. Agora, caramba, mano. Tem uma frase que diz assim, uma das maiores loucuras, dentre todas as loucuras, a maior é escolher ser professora. Mas eu acho que eu não seria outra coisa. Mas vamos lá. Esses reencontros reencarnatórios assim que a gente recebe, né, do qual a gente também fez parte, porque a gente também já foi da sala de aula de alguma professora na pré-escola. Eu me lembro tanto da professora que me alfabetizou. Gente, eu falo, meu Deus do céu. Como você conseguiu? Parabéns, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, obrigada pela paciência, né? Às vezes a gente se coloca nesse lugar do que a gente vai fazer, como o Rô e a Fabi falaram, né? É muito importante. Cadê a preparação espiritual para receber uma criança, né? O berço, a roupinha, frequentemente a gente procura fazer com que não falte. Mas e o acolhimento espiritual, né? E a preparação espiritual? Isso, sei lá, depois a gente vê. Depois a gente vê. E aí faz um pré-natal físico, mas talvez não faça um pré-natal emocional, espiritual, intelectual, né? Acho que a Cris vai falar disso depois, né? Talvez um pouquinho. Não vou furar, que ele fura o olho do colega na palestra. E o depois a gente vê, tá tão grave, que a gente vê as famílias falando assim, qual a religião? Não, quando ele for adulto, ele escolhe. Tem isso também. Não é, né? Depois ele vê. Ok, é uma escolha, mas tem frutos derivados dessa escolha, né? É claro que a gente não está falando sobre imposição e desrespeito à individualidade, mas a gente está falando sobre, ao menos, mostrar os caminhos possíveis, né? Ainda que você não indique um caminho a seguir, mas falar sobre o bem independe da religião, certo? Falar sobre atitudes caridosas, coletivas, independe da religião que você escolha seguir, né? Essa é uma característica das correntes religiosas. A maioria delas, se não todas, fala sobre o bem, fala sobre o que se quer para o outro, desde que se queira para você também, né? Falar sobre isso para uma criança não é impor opinião religiosa, né? Mas eu também queria chamar a atenção, isso que o Jair estava falando, numa outra postura, que às vezes a gente não tem, porque a gente é covarde. Na verdade é essa. A gente é covarde. Fica adulto, fica covarde.
Você colocaria um punhado de areia do tanque de areia na sua boca? Colocaria, gente? Pois é, uma criança não está pensando, ela põe. Ela pensa, mas isso é porque ela não sabe ainda. É claro, isso é porque ela não sabe ainda, mas ela vai lá atrás de saber. E nós não sabemos um montão de coisas e ficamos chorando. Lá o Décio falou, né? Escurece e chora. Escurece e chora, escurece e chora, chora. Mas por que chora? Porque sim, porque eu não gosto. Tá bom, também não gosto de tanta coisa. Né? A criança fala isso para a gente, né? Também não gosto de tanta coisa. Queria jogar uma outra postura, falando dessa nossa covardia. Aceitar, que a gente sempre diz assim, né? Não, a criança veio para a nossa família, nossa, a gente tem a responsabilidade de ensinar, de encaminhar, de cuidar, de tal, de não sei do quê. Pensa o seguinte, já pensou que, na verdade, aquela criança que está chegando pode ser alguém que vai te ensinar? Porque a gente se põe nessa situação de professor, né? De, eu sei tudo, eu ensino a criança, eu educo a criança, eu sustento a criança, eu não sei o que lá na criança. Mas o inverso? Nós estamos abertos ao inverso? Quando a criança se nega, por exemplo, a fazer ou seguir alguma orientação que você tenha dado, a gente aceita ou a gente quer impor a nossa decisão? A gente aceita, né? Você olha para o Jerry e fala assim para o Jerry, Jerry, levanta e vai escovar o dente. Fala não aí, Jerry. Não. Não, você vai levantar agora e você vai escovar o dente. Não. Vou jogar só mais uma partidinha. Não, tu não vai jogar videogame nenhum. Você vai levantar agora e vai escovar o dente, porque vai encher de bicho o seu dente, aí você vai ficar com dor de dente, aí vai cair o seu dente, aí você vai ficar chorando, não vai mais conseguir comer. Só mais essa partida já. Eu vou desligar esse videogame agora se você não levantar e escovar o dente. Não, mas ontem eu nem joguei ontem. Se você não estivesse vendo essa conversa, quantos anos você diria que tem o Jerry? Se você só tivesse ouvido a nossa conversa, quantos anos você acharia que tem o Jerry? 7. 4. 6. Quantos anos você tem, Jerry? 46. É aquele que quis dizer, ele podia ter dito 20, ninguém ia falar nada. Você faria isso com uma pessoa de 46 anos? Por que faz com uma de 7? Não é? A gente não consegue educar de fato. A gente diz, não, tem que educar, tem que amar, tem que sei lá o quê. Tem que nada, a gente está querendo impor coisas. A gente não está querendo educar. A gente está querendo que você faça o que eu estou mandando você fazer. Levante-se agora e vai escovar os seus dentes. Você diz, Fernanda, mas então isso vai virar bagunça, né? Porque eu vou falar, levanta, vai escovar seu dente, ele não vai, você vai ficar quieta? Não. Mas eu posso falar, Jerry, então vamos fazer o seguinte, eu vou sentar aqui com você, vamos jogar essa partida. Na seguinte, a gente levanta e vai lá escovar o dente. Você escova o meu, eu escovo o seu. Vamos assim? Vamos. Pronto, Jerry aceitou. Claro que não é tão fácil assim, né? Mas, enfim. Portanto, exige que você queira participar do processo. Né? Então, esse desafio aí da família, da educação e de tudo mais, você quer participar do processo? Não sei, mais ou menos. Então, mais ou menos não vai dar. Já pensou? Você vira para esse camarada aqui e diz assim, por favor, me ajuda, estou em sofrimento, tal e tal. Aí ele pergunta para você, você quer participar do processo? O que você ia responder? Ixi, está com a bola baixa, hein? Me ajuda, me ajuda, estou em sofrimento. Por favor, me ajuda. Você quer participar do processo? Se der só para pular e bater uma vara de condão na minha cabeça e resolver, eu estou aceitando. Então, mas não dá. Ele falou isso, não foi? Ele falou isso para um monte de gente, não falou? Ou ele falou assim, sim, claro, pim, resolvido o seu problema. Ele fez isso?
Não, vai, não peques mais, não é isso? Tua fé te salvou, não sei da quanto. Falou um monte, não falou, de educação? E a gente não quer educar. Já imaginou se a gente, na primeira coisa errada que fizesse, ele viesse e falava assim, eu vou desligar o seu videogame agora e você vai levantar e vai escovar o seu dente? Ele faz isso? Não, mas a gente faz com uma criança de 7 anos. E acha que está certo. E acha que está tudo bem, que a gente tem esse direito. Eu acho que esse compromisso familiar aqui é entender que aquele também é seu educador. Porque se você fica no pedestal de que sempre sou eu que ensino, sou eu que detenho o poder, sou eu que sei e você não sabe, a gente sim se congela, entra numa fria. Né? E a autoridade não precisa ser exercida, ela é reconhecida quando existe amor. A gente duvida dessa autoridade? Mentira, duvida sim. A gente duvida dessa autoridade? Por quê? Porque ele impôs violentamente para você, bateu na sua cabeça? Por quê, então? Porque tem amor. Por que a gente não faz isso com as crianças? Isso que eu não vou nem falar dos adolescentes, vou jogar essa bomba na mão do Rodrigo. Porque com criança a gente não tem respeito, com adolescente, então, meu Deus do céu, adolescente é assim, podia passar de 10 para 23 direto, não é assim? Não podia? Tipo, tem 10, no outro aniversário faz 23, pode assim? Não é que o pessoal fala? A gente não tem lá. Podia, né? A gente não tem paciência, que dirá respeito. Então, acho que esse é uma questão desse compromisso que o Jerry estava falando. Né? Joguei o adolescente para lá. Ó. Vou pedir o Rodrigo para complementar e já vou tentar lançar a terceira pergunta, dado que o tempo voa, e a gente vai abrir um pouquinho aqui para as outras perguntas que vieram da plateia. Rodrigo, no complemento da questão família, né, evangelização e sociedade, tem um aspecto que o Décio trouxe na palestra, que é a medicina do futuro. Nós, como médicos, nós como educadores, temos visto essa questão de prevenção e promoção de saúde cada dia mais um imperativo hoje para a gente dar conta, ou pensar em minimamente dar conta do adoecimento que vem por aí. Então, gostaria de te pedir, nesse fechamento da segunda pergunta, mas já pensando nessa terceira aqui que a gente programou, que é como a gente pode identificar, né, você trouxe a questão de processos reencarnatórios, como se diz, do planejamento reencarnatório, que não é só individual, mas da coletividade. Então, a gente, como profissional de saúde, como fazer essa interface para ajudar a prevenir possíveis transtornos mentais nesse processo? Aí é muito tempo, né, aqui para a gente trazer todos esses aspectos. Mas acho que uma situação que ajuda muito a pensarmos, primeiro em nós mesmos, e depois para com aqueles que estão caminhando conosco, porque isso é uma frase muito importante que eu aprendi com uma evangelizadora, que a gente só vai com o outro até onde eu caminhei. Então, eu só consigo auxiliar o outro até onde eu caminhei comigo. E isso, quando a gente, em várias situações da vida, né? Mas, em particular, quando a gente estreia como pai, como mãe, cada um pode ter outras situações. Eu digo para mim que, e isso foi uma outra evangelizadora que me disse também, e ao qual concordo plenamente, que eu estreiei na reencarnação quando eu fui pai. Porque até então, né, eu tive um monte de desafios na minha existência e tal, que fui caminhando, fui sendo superado, mas o desafio da minha reencarnação se apresentou quando engravidamos. E depois quando os gêmeos, os primeiros 2 filhos, vieram.
porque virou do avesso tudo aquilo que eu tinha idealizado de mim mesmo. De mim mesmo, de vida, de família, de profissão, né? E quando... Nem lembro quem que falou, né? Acho que foi a Fer. Do quanto nós estamos aprendendo com os filhos, é uma via de mão dupla, né? Essa construção. Porque a paternidade me trouxe percepções de mim mesmo, das minhas dificuldades, daquilo que eu ainda trago de necessidades a serem trabalhadas na minha intimidade, que até então eu desconhecia. Sabia de superfície, que dá umas dificuldadezinhas ali, mas na hora em que fui pai, aquilo veio à tona. Assim. E o mesmo vale das potencialidades. Né? De coisas que eu achava que eu não tinha ainda construído, mas que vieram à tona fortemente. E lendo, né, muito sobre educação, uma parte que eu acho que faz muito sentido, pelo menos para mim, e eu queria compartilhar com vocês, porque acho que vai responder em parte o que o Gerry trouxe, é quando Emmanuel fala da educação como sendo a substituição de hábitos velhos por hábitos novos. E por hábitos, a gente pode até trocar essa palavrinha de hábitos por vícios, porque o vício é um hábito nocivo que se repete no tempo e no espaço, gerando consequências ruins ou desorganizadas para cada um de nós. Então, nós nos educarmos é nós substituirmos vícios por hábitos novos. Nós educarmos o outro, ou estarmos na condução do processo educativo do outro, é auxiliar a substituir hábitos antigos por hábitos novos. Vícios antigos por hábitos novos. E o que são hábitos? Hábito. Tem o capítulo 20 do Pensamento e Vida, chama-se Hábito. Pois vocês leem em casa, aqueles que desejarem, mas eu vou ler pequenas frases aqui, tá? Só para a gente fechar nosso raciocínio. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Hábitos são reflexos mentais que vão se acumulando. Então, eu vou fazendo, até que aquilo se estrutura como uma rotina. Se estruturou como uma rotina, virou um hábito, eu já nem penso para fazer, já está no automático. Escovar os dentes. A gente vai, já que foi o exemplo aí, vai. Minha mãe tanto falou, até que hoje eu já acordo e já escovo os dentes. Eu não penso. Já está no automático. Dirigir, tocar um instrumento, quem é cirurgião, fazer uma cirurgia, fazer um procedimento, são hábitos que a gente foi construindo. E o hábito de falar mal de alguém, da maledicência? Também é um reflexo mental construído. Então, alguém começou a falar mal, pronto, já ativa aquilo em mim, e muitas vezes eu falo mal do outro sem pensar. Já aconteceu com vocês isso? Não, imagina. O bateu, levou de volta. Não é? Quantos de nós não trazemos esse vício mental, esse hábito de... Né? Recebi, devolvo na mesma moeda. Quantas crianças não trazem isso? Como nós vamos educar isso? É proibindo? É gritando com a criança e sendo agressivo quando ela é agressiva? Pode funcionar naquele instante em que ela se aquieta, porque eu sou maior, eu tenho a voz mais grossa e pode ter consequências bem desastrosas, então ela... Medo.
Passou o medo, volta. É necessário construir novos hábitos. O hábito da calma, o hábito da serenidade, o hábito da conversa, o hábito do diálogo, o hábito da sinceridade, o hábito do perdão. Porque é construindo novos hábitos que nós vamos nos renovando e nos preparando para o processo regenerativo. Regenerar, entre outras muitas coisas, também é a construção de novos hábitos. E aí, falando olhando aí para a questão da saúde mental, que hábitos nós estamos proporcionando às crianças e aos adolescentes? E que hábitos tiramos dela, né? Não é? E o hábito de brincar livremente, e o hábito de contato com a natureza, o hábito de pisar na terra, o hábito de almoços ou refeições com a família, sem telas. São coisas simples, mas que trazem uma total diferença na construção de saúde mental, de saúde espiritual. Quais são os hábitos espirituais que eu estou construindo, em primeiro lugar, sempre olhar para mim, e que eu estou auxiliando as crianças que caminham comigo, ou os adolescentes, ou o que quer que seja, na construção dos seus hábitos espirituais? O hábito da prece, de manhã, à noite, ou nos momentos do dia, o hábito da meditação, o hábito do evangelho diário, o hábito do evangelho no lar, o hábito espiritual de nos prepararmos para dormir. O que estamos assistindo, vendo, lendo, ouvindo antes de dormir? O que as crianças estão lendo, ouvindo, vendo antes de dormir? Porque a gente vai dormir, o que acontece? O corpo físico dorme, o cérebro entra em um outro estado e o espírito, espírito, vou para onde está meu pensamento. Passaram 8 horas, 9, 10, 12, em alguns momentos do estágio infantil. Como eu, como pai ou como educador, estou preparando para que ele adentre ao mundo espiritual antes do sono. E tudo o que ele vai viver dessa outra vida durante o momento do sono físico. Né? Então, a construção, Emmanuel nos diz que a construção desses hábitos espirituais que vão nos trazer a nossa rotina é a nossa base de evolução. Só para eu complementar, rápido, eu juro que eu vou ser rápida. Você falou da questão da rotina. A gente trabalha muito na evangelização, que a gente aprendeu com a Elaine em Santos, a questão de ensinar às crianças as rotinas do corpo físico e as rotinas do espírito. Nós, que entra a questão do enxoval, de preparar o quarto, né? Nós ensinamos e ficamos muito em cima das rotinas do corpo físico, escovar os dentes, tomar banho, estudar e bem na prova. E as rotinas do espírito? E vamos ser honestos e corajosos, como a Fer colocou. O que é mais importante? O que é mais importante? Então, a gente trabalha muito na evangelização da nossa casa a questão da rotina do corpo físico e a rotina do espírito. O que é a rotina do espírito? Que é o que o Rodrigo colocou. E isso, com certeza, auxilia muito nas questões mentais que temos visto. Gente, a gente tem visto um aumento? Sim, claro. E é natural dentro da transição planetária também isso. Estamos no momento de drenar muitos conteúdos de espíritos milenares em erros milenares. É natural. Agora, o que eu posso fazer enquanto adulto cuidador, mãe, pai, evangelizador, professor? Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. Não importa.
E aí a gente volta um pouco no que eu falei, né? Não importa o que você está manifestando agora. Eu estou aqui para você, do seu lado. E eu vejo as crianças e os adolescentes, eu vou falar isso com muita tristeza, abandonados pelos adultos, que deveriam ser os sinalizadores da encarnação dele. Abandonados. E quando eu estou falando de estou aqui para você, não é ficar 24 horas junto, não. Então vou deixar de trabalhar para ficar 24 horas com meus filhos. Quantas mães ficam 24 horas com os filhos e não estão com eles? Quantos professores estão lá dia a dia com os alunos e não estão com eles? Quantos evangelizadores efetivamente não estão? Ali, presente, vibração, sabe? De verdade, eu estou com você. Vai lá. A gente... Então, a gente falou aí desses hábitos, né, que auxiliam na questão da saúde mental. É a boa alimentação, é a higiene do sono, é uma rotina de estudos, de leitura, o contato com a natureza, contato com a simplicidade, a importância do brincar, os relacionamentos afetivos, a estruturação de um lar com base do Evangelho. E tem um ponto que é muito importante, que é a caridade, que é fazer o bem junto com os filhos. Então, estar com eles numa rotina de caridade. Como diz, né, o Zira lá em Sacramento, trocar as tardes do shopping pelas tardes da evangelização, pelas tardes de caridade. De ir numa instituição de longa permanência, de idosos, ir na casas de família, preparar a refeição para levar a moradores de rua, o que a casa espírita ofertar de possibilidades, ou se não ofertar e a necessidade do seu filho for outra, o que nós podemos construir para juntos, dando as mãos, irmos em direção ao outro, aprendendo o valor do bem, o valor do servir e tudo aquilo que a caridade nos ensina. A Bia disse que, né, esses processos de doenças, de desequilíbrios, de distúrbios mentais, têm se avolumado, todo mundo percebe isso claramente, e vem com muita intensidade junto os processos obsessivos das companhias espirituais que caminham conosco há séculos, ou daqueles que, por conjugação de pensamento semelhante, hoje se uniram a nós. A doutora Marlene sempre dizia, não existe tratamento de desobsessão sem caridade. Então, a gente leva, sim, para tomar passe, evangelho, na casa espírita, trabalhos de esclarecimento mediúnico, mas sem a caridade não existe processo de desobsessão. Até quando? Com o filho. Até quando tiver condições de caminhar junto. Já vi a doutora Marlene orientar para filhos de 15, 20, 25 anos, em processos de desequilíbrio mental grave, pegue seu filho pela mão e leve fazer a caridade. Então, o exercício... Isso, né, doutora Marlene, nos trazendo aos 25 anos, o que dirá a gente levar a criança desde o colo, 5 anos de idade, 10 anos de idade, durante 18 anos, 20 anos que está conosco, mensalmente, semanalmente, para os exercícios de caridade. O que isso vai ficar impregnado naquele espírito, que pode ser que depois escolha outros caminhos pelas necessidades que ele venha a precisar experienciar, mas aquilo vai ficar registrado para a eternidade. Maravilhoso. Gente, vou tentar sintetizar aqui para dar conta das perguntas que chegaram. 2 delas, acredito que a gente já que respondeu aqui um pouco. Uma fala sobre o compromisso dos espíritos que estão reencarnando com a nossa evolução de nós pais. Acho que a gente respondeu isso, né? De que a gente se beneficia também do que esse espírito traz para a gente enquanto ao nosso processo. A prova com eles, muitas vezes, dessa responsabilidade de lapidar esse vaso, de trazer
as virtudes, a evangelização dentro e fora, colaborar na comunidade para os outros espíritos, acho que isso a gente conseguiu responder um pouco, né? Eu posso só fazer um adendo? Pode. O que não significa que nós vamos nos isentar da responsabilidade de educar. Isso. Eu estou falando várias vezes porque eu escuto muito isso. Então, o meu filho me educa, mas não significa que eu vou deixar de educá-lo, não, gente. Não estamos no mesmo patamar. Eu sou mãe, ele é pai e ele é meu filho. Então, eu tenho que educá-lo. Sim. Maravilhoso. E outra pergunta que também acho que a Bia trouxe no final da última fala dela, que é como ajudar o afloramento das potencialidades dos adolescentes em plena mudança fisiológica da própria fase. Quero complementar o que a Bia já falou, que é escuta ativa. Veja esse adolescente. A gente tem hoje uma ausência e até ainda, infelizmente, uma estigmatização da que a adolescência é aquela fase difícil. E a escuta fica diminuída de pais, amigos até, porque hoje a gente, com o advento da tecnologia, cada vez menos a gente tem a tal da amigoterapia também. Né? O amigo que ouve ali minimamente. Então, ele não tem um amigo, ele não tem o pai, não tem na escola um negócio muito metódico, já procurando ali umas vistas a emprego, atender o mercado, e a gente não escuta adolescentes. É muito comum na clínica que a gente faz, aquela consulta do adolescente que saiu ali do período do pediatra e vem para o clínico. Você faz uma pergunta básica, a mãe responde, o pai responde. Aí, se você para um pouco e fala assim, e você? Ele não tem resposta. Ele nem sabe elaborar uma resposta. Então, acredito que para essa pergunta aqui é um pouco do que a Fabi já trouxe e, principalmente, aperfeiçoar essas escutativas dele. Eu posso falar do adolescente? Pode, com certeza. Gente, eu sou fã de adolescente. Eu ainda não tenho filhos adolescentes, tá? Então, pode ser que eu queime a língua. Mas pode ser, é uma grande chance. Vai gravar? Vai filmar? Ok. Comadre é isso, né, gente? Adolescentes é uma potência. Adolescente é uma energia, é uma potência de criação, de criatividade, de ação. O que a gente está vendo é a falta desse estímulo desde a infância, né? Eu dava aula eu montei uma disciplina eletiva na escola de educação emocional logo após a pandemia, né? Eu ofereci na escola que eu dava aula, eles aceitaram. Eu falei, gente, nenhum adolescente vai vir, porque adolescente não quer falar. Lotou. E o que mais acontecia? Tudo que eu tinha planejado em fazer, eu não fazia. Porque eles estavam ávidos para serem ouvidos. De verdade. Porque o que a gente faz com o adolescente, né? Ele começa... tô te ouvindo. Então, porque aquela banda de... Eu estou super desatualizada, gente, de adolescente, né? K-pop, eles estão gostando de K-pop ainda ou já era o K-pop, gente? Já era também? Meu Deus do céu. Mas, enfim, a gente fala, lá vem com essa coisa chata de novo. Nossa, mas isso é chato. Música boa é da minha época. Acabou, gente. Ele vai falar para você? Já perdeu. Acabou. Então, vamos ouvir de verdade o que eles querem, os seus gostos, os seus interesses. De verdade. Sem querer já vir armado, falar que você é melhor, gente. E isso que você falou da questão também da escuta é construído. Não adianta eu querer que meu adolescente abra a porta do quarto para mim, porque eles se trancam lá, se na infância a gente não construir um diálogo. Não adianta. É possível, né, por uma série de processos, mas fica mais difícil. Então, se eu não construir um relacionamento, e aí entra a questão da educação dos pais, a gente está falando de relacionamento, de espíritos, comprometidos entre si, positivo e negativamente. A gente está ali na família, nos relacionando. Agora, se eu não me relaciono com meu filho, com aquela criança, o que eu vou querer relacionar com ele na adolescência, que é natural do processo de maturidade emocional dele, se isolar, se separar dos pais e buscar o grupo, que é esse processo de individuação que a gente sabe que existe na adolescência. Se eu não construir nadinha ali na infância, são só 12 anos, gente. É difícil pra caramba, mas são só 12 anos. Né? A gente estava conversando no almoço com um casal amigos, eles falaram assim, eles estão com netos de 22, não é isso?
Eles falaram assim, nossa, e passa rápido. São só 12 anos, gente. Passa rápido se a gente pensar de verdade. Né? Os dias são longos, longos. Tem dia que parece que não acaba nunca. Mas o ano passa rápido. Fabi, eu já vou pedir, então, de forma mais sintética, para a gente conseguir fazer os dois. Eu queria emendar para... Tá bom, emenda. Que traz aquilo que você trouxe da educação, que tem que ser renovada hoje. É um modelo antigo, acho que faz jus ao que você acabou de dizer aqui também. E a pessoa traz aqui o que é necessário para essa adaptação da educação antiga com a educação nova, tendo em vista que se observa ainda a falta de amor, respeito. O que fazer? Então, vou pegar um pouco o que a Fê deu de exemplo, né? Nós viemos dessa educação, onde a mãe, o pai mandavam e nós obedecíamos. E a gente tem o hábito de falar assim, na minha época tinha respeito. Meu pai olhava, eu já sabia. Vamos pensar de verdade. Era respeito ou era medo? Medo. Era medo. Né? O respeito não traz medo. Não traz. A gente fala de disciplina, mas disciplina vem da palavra discípulo, que é seguidor. É seguidor. Então, o primeiro caminho é desconstruir em mim essa ideia de que eu sou superior ao outro, ao meu filho. Eu sou, sim, uma autoridade. Eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou o adulto responsável por essa criança, esse adolescente, e seria negligente da minha parte se eu não fosse. Ai, pergunta para a criança, o que você vai querer almoçar hoje? Chocolate. Então, ele não gosta de comida. Outro dia, nosso filho deu um nó na avó, né? Ela falou assim, ela me mandou um WhatsApp. Ele melhorou da dor de garganta? 5 anos, meu filho. Eu, dor de garganta? Ele não quis almoçar porque ele estava com dor de garganta. Eu falei, tá bom. Me te enganou. Ele não estava com dor de garganta, ele só não queria almoçar. Né? Então, não é isso, gente, deixar também a criança sem comer arroz, feijão. Né? A criança precisa comer, precisa escovar os dentes. Só que, em vez de eu ficar assim, vai escovar esse dente que eu estou mandando, que é o que o Rodrigo falou, a gente é maior, a gente é mais forte. Vou falar uma cena que ninguém nunca nem viu isso. Pega pelo braço. Vem agora escovar esse dente. E a criança vai, porque, afinal de contas, você é maior e mais forte. Até que chega na adolescência, acabou, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pensar em maneiras diferentes. A Fernanda colocou uma coisa perfeita. Você fala assim com o seu amigo? Não fala. Não fala. Porque eu preciso falar assim com o meu filho e com a minha filha. Filho, é o seguinte, você sabe que precisa escovar os dentes. Você termina essa partida? Pronto. Não é, gente, pensa você, adulto, está lá no seu computador, trabalhando, preparando uma palestra. Aí chega seu companheiro, sua companheira fecha assim o notebook e fala, agora chega, é hora de dormir. O que você acha disso? Né? Aí a gente chega para a criança, puxa o fio da tomada. Agora chega. Gente, a criança nem sabia que aquilo ia acabar. Então, filho, você tem que terminar a sua partida. Você precisa de quanto tempo? Eu faço muito isso em casa. Porque hoje em dia tem jogo que não tem partida, gente. Tem jogo de videogame que não tem partida. Eu sou mudança de fase. Né? Não, é outra coisa. É outra coisa que eu ainda não entendi. Mais desatualizado Não ainda. passa de fase, não acaba a partida, eu não entendi ainda, mas eu sei que não acaba. Filho, você precisa de 10 ou 15 minutos para desligar esse videogame. 15 minutos. Então. 15 minutos, mamãe. Ok, 15 minutos. 15 minutos, já passou seu tempo, agora você desliga. Gente, pronto. Lógico que não é sempre fácil assim. E é uma coisa interessante que, como estamos falando de uma nova geração, de espíritos extremamente inteligentes, o que não significa inteligentes racionalmente, tá? Não inteligentes emocional e espiritualmente. Vamos deixar isso claro. Eles vão argumentar com a gente. Eles vão argumentar. O de 5 anos vai enganar a avó que está com dor de garganta para não comer arroz e feijão. Né? E a gente tem que entender isso. E ele pode argumentar, mamãe, mas eu quero jogar mais. Ele tem direito de argumentar. E eu tenho o direito de falar não. Né?
Às vezes ele fala assim, mamãe, eu posso jogar mais? Eu falo assim, ó, não. Mas, mamãe, deixa eu falar, deixo. Aí fala. Posso? Não. Mas, mamãe, você não vai mudar de ideia? Não. Quanto tempo você pode jogar? Tanto tempo. Acabou o seu tempo? Acabou. Então, desliga. Não tem um mando, não tem um desrespeito, mas tem uma firmeza. Né? Eu acho que é esse... Lembra que eu falei do fio da meada? Mas a gente precisa se olhar, a gente precisa se revisitar, ver como nós fomos educados, ver as nossas potencialidades e as nossas dificuldades. Eu tenho uma grande dificuldade de levar para o lúdico, como a Fer colocou. Acreditem em mim, gente. Eu não consigo. O Rodrigo tem, acreditem em mim também. Quem brinca mais lá em casa, que leva essas coisas do escovar o dente, do banho mais na leveza, no lúdico, é o Rodrigo. Eu não sei. E às vezes eu estou tentando essa conversa, eu chego para o Rodrigo e falo assim, não dá mais. Vai lá. Salve os nossos filhos de mim. Não é? E aí ele vai, e ele consegue as coisas. Então a gente precisa saber os nossos limites também. Eu tenho uma tendência de ser extremamente rígida e autoritária. Eu quero que mande e obedeçam, lógico. E lógico que isso tem a ver com o meu passado espiritual, gente. Quando será que eu já não mandei? E se não me obedecesse, eu matava de verdade. Não era mentira, não, era real. Né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é esse o caminho. Com certeza. Não, e assim, né? É uma construção nova em cada um de nós. A gente não vai acertar sempre. Nem 90%, nem 80%, nem 70% das vezes. Vai ser bem menos. Muitas vezes a gente vai fazer uma fala autoritária, vai tirar a tomada do videogame, vai desligar a internet. Vai. Porque nós também estamos em aprendizado. Agora, né, o importante é, quando a gente errou, perceber que errou, analisar e ver de que outra forma, numa próxima vez, que outra maneira posso conduzir. E isso eu vejo, eu aprendo muito com a Bia isso. Se eu passei do ponto com o filho, na forma de falar, no jeito de agir, sentar e conversar. Explicar, olha, papai errou. Era para fazer isso, você precisava ter desligado. Estamos só falando de videogame aqui, né? Você precisava ter desligado o celular ou desligado o videogame, mas o jeito que eu falei, a forma que eu fiz, não foi legal. Da próxima vez, eu vou fazer o melhor possível para fazer diferente. Mas você tinha que ter feito. Mas o jeito que eu conduzi a situação não foi legal. Maravilha. Agora, para fechar, com chave de ouro, nossos últimos minutinhos aqui, nunca vi tanta pressão num tempinho assim, né? O que dizer? Tenho duas perguntas aqui, Fê, que eu vou pedir. É que nem com as crianças, quando a gente fala, ó, só tem mais 6 minutos. Só tem mais 6 minutos. O Alan já está me olhando ali. A gente põe cronômetro para eles. Duas perguntinhas que eu acho que vai trazer uma mesma resposta no âmbito geral. Uma que é, apesar da espiritualidade, como é que fazer com pais que não aceitam filhos com problemas médicos? Mas a outra pergunta que vem é também, o que dizer das crianças atípicas se o seu reencarne é para a evolução dos pais? Eu acho que elas têm uma comunhão aí de objetivos. Ele vai desligar meu microfone em 5 minutos, então vou falar bem rápido, tá bom? O problema do adolescente é o seguinte, a gente, na verdade, o adolescente é o vaso nobre de argila, o adolescente é a argila que a gente não quer molhar mais. A criança a gente continua molhando, sempre, sempre, sempre. Chegou em 12, 13 anos, você fala, agora já está grande, beijo. Aí você não quer molhar mais, não vai mais na apresentação da escola, não vai mais na feira de ciências. Você já está grande. Não vai mais na comemoração do dia da família. Mãe, por que você não... você já está grande, né? Você tem um irmão mais novo, então, beijo. Porque aí, vai, você já cresceu, força. E a argila, quando a gente deixa de molhar sem dar a queima correta, o que acontece com ela? Quebra.
Aí ele quebra, a gente vem reclamando que ele está quebrado. Oxe, mas se você mesmo deixou de molhar e não deu a queima necessária. Esse é o adolescente. É aquele que a gente enfrenta de frente porque ele não aceita aquela imposição grosseira que a gente impunha quando ele era criança. É aquele que quebra as regras da forma como talvez a gente quisesse quebrar também. Só que as amarras sociais não nos permitem mais. É aquele que às vezes diz para a gente assim, você tomou um caminho de vida que zoou a sua vida e eu não quero a mesma vida para mim. Aí você olha para ele e fala, oi, tá maluco, garoto? Você pensa que é quem... Esse é o adolescente. Né? Que a gente não tem paciência, que a gente não quer, que a gente enxerga no espelho, que a gente lembra do adolescente que foi. Né? Esse é o adolescente que a gente enfrenta de frente e não tem paciência. E chama de aborrecente. Né? Mais um exemplo de que a gente não tem a menor ideia do que está fazendo. Né? E nem respeita. Você chamaria o seu amigo de aborrecente? Não responda, obrigado. Sobre as crianças atípicas e as questões médicas. Eu vou falar assim, esse é um ensino para os pais? A doutrina não é determinista. Ponto final. Beijo, era só isso mesmo. Obrigado, podemos ir embora. A doutrina não é determinista. Não há determinismo na doutrina. Não há. Ah, se mantenha casada, porque depois você vai ter que voltar, vai ter que casar de novo. Ah, pelo amor de Deus, Deus que me perdoe. Para. Não está escrito em nenhum lugar da doutrina. Aliás, está ao contrário, né? Todo bem que fizer, dizer ser advogado em qualquer parte. Não está lá na doutrina, mas enfim. Com outras palavras, tem essa frase lá. Não há determinismo, então você diz... Quem é? Quem é? Sou eu? Não? Ok. Se quiser falar, use outra via mediúnica que não eu, porque não estou funcionando hoje. Obrigado. Ok, obrigado, já entendemos. Era só isso mesmo, gente. É melhor a gente ir embora, tá bom? Tá vendo? A doutrina não é determinista. Né? Não existe. Isso a lista... Tá bom, não vou mais falar. A doutrina não é determinista, deve estar errado, porque, né? A doutrina não é determinista. Não tem para a gente veio porque foi uma pessoa, veio assim assado porque fez muito mal, não sei quando, não sei aonde. Não está escrito em lugar nenhum isso. Ah, você matou alguém, essa pessoa vai te matar na próxima encarnação, na próxima você vai matar ela, na próxima... Acaba quando? Não acaba nunca? Pelo amor de Deus, não é isso que está na doutrina. Né? Eles vão mutar meu microfone, estou falando besteira. As tarefas que a gente recebe e das quais a gente faz parte, como família, como clã organizacional, social, são para o aprendizado coletivo. Não é punição. A gente sempre brinca, Deus não é banqueiro. Deus lhe pague. Toma vergonha nessa cara, Deus não é banqueiro. Né? Ah, minha dívida é muito grande. Só se for com você mesmo, porque Deus não é banqueiro. As experiências no coletivo, sejam eles pequenos coletivos, a sua família, ou maiores coletivos, seu trabalho, etc., são para aprendizado mútuo. Ai, tadinha, recebeu um filho com tal condição. Ai, que tadinho dessa criança, chegou com tal condição. Espera um pouquinho, isso aqui é aprendizado, não é punição. Nossa, mas o que será que você fez na outra vida para ter esse filho, hein? Que coisa mais descaridosa do que isso? Isso é aprendizado coletivo. Ah, Fernanda, você está tirando onda porque não é com você. Não, não é fácil mesmo. Ninguém está aqui tá dizendo que é sair pulando de alegria com esse desafio. Não, não é não. Mas se a gente encara como aprendizado, a gente encara melhor do que a gente encara como punição. A punição é eterna, a punição você quer saber quando acaba. Aprendizado, se você se divertir com ele vai durar para sempre, até que você aprenda e possa passar adiante. As crianças atípicas ou com questões de saúde importantes são aprendizado. Ah, que bonito falar isso, mas vai lá no dia a dia. Sim, não é fácil, não. Por isso que a gente anda na coletividade. Por isso que a gente conversa com o outro, pede ajuda, manda mensagem. Ô, Bia, não tô conseguindo aqui, eu vou matar essa criança, Bia. Calma, Fê. Vai dar uma respirada, não está legal hoje para você. Vamos fazer outra coisa, dá uma respirada, depois você volta. A rede de apoio. As mães ficam sozinhas, na maioria dos casos, com as crianças atípicas ou com problemas de saúde. Cadê a rede de apoio? Para que essa mãe também não enlouqueça?
Porque isso acontece, obrigada, essa é a realidade. A gente vê isso no hospital o tempo inteiro. Por que a gente não oferta a rede de apoio? Ou ela tem que sobreviver sozinha? O problema é dela, sei lá o que ela fez, está pagando. Deus não é banqueiro. Isso aqui é um aprendizado coletivo, para quem está à volta também. Então, problemas médicos, bem-vindo, todos nós temos, só não estamos diagnosticados ainda. Não é isso? E se a gente tiver dúvida, olha, a gente pode se basear aqui. Ó. Você tem dúvida? Dá uma lidinha no que chegou até nós sobre suas lições. Dá uma lida. Tem tanta gente que escreveu. Dá uma lida. Está com vontade de matar? Respira, dá uma lida. Não posso ler, põe no audiobook. Não consigo audiobook, é de graça. Digita lá, Livro dos Espíritos, audiobook, parece de graça, clica e ouve. É nossa tarefa também querer fazer diferente. Né? Ó, já desligou meu microfone. Pip! Gente, primeiro quero agradecer a Jesus essa oportunidade de estar aqui. A AME Osasco, né, a figura do Alejandro, todos os irmãos que lá me acolheram há alguns anos. Né? Agradecer essa casa maravilhosa, o Semeador, de estar aqui hoje, né? Conhecendo aqui todos os meus ídolos, assim dizer, que de aprendizado na doutrina espírita, né? Estar aqui dividindo com eles. Agradecer imensamente essa oportunidade. Muito obrigado a ter minha equipe aqui, meus colaboradores aqui, né? Nosso time aqui. E a vocês, tá? Por estarem aqui presenciando esse evento, colaborando aí na valorização da vida, e que esse é um evento de muitos que vai chegar até o Mednesp do ano que vem. Muito obrigado, gente. O Leandro levantou a mão, não sei por quê. É o quê, meu querido? Tem papá agora? O que você está falando aí? Leandro, alguma coisa, meu irmão? Tudo certo? Tá. Eu vou responder 3 perguntas aqui rapidinho, porque o pessoal do restaurante lá atrapalhou um pouco a gente. Então, vou ter que correr agora, né? A primeira pergunta que fizeram é, pode fazer inscrição para o Mednesp 2025? Pode. Fizeram essa pergunta, eu estou respondendo. A segunda pergunta que fizeram é, eu já comprei para ajudar o meu ingresso no Seminário Ivone Pereira, que vai acontecer no dia 21 de setembro. Mas eu gostaria de comprar outro para ajudar mais. Fizeram essa pergunta. Tá vendo, gente? É isso aí. A resposta é sim, pode fazer. Terceira pergunta. O Dr. Décio Andólio Júnior, agora, nesse intervalo, vai estar autografando os livros dele? Sim, vai estar autografando os livros dele, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui 20 minutinhos de intervalo e a gente já volta, um pé no cafezinho e um pé aqui de volta, tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Até já.